E finalmente o Moto G84 recebeu o Android 15, o que haviam prometido, mas demorou demais, né? Pelo menos chegou, como diz o bom e velho ditado, antes tarde do que nunca. E o que será que mudou nesse aparelho aqui? Bom, algumas coisas. Já faz tempo que de uma versão para outra do Android não inova, né? Faz muito tempo mesmo, eles colocam pequenos incrementos, pequenos upgrades. E nessa versão aqui, cara, do Moto G84, tá muito parecido com o Android 14, mas muito mesmo, né? A gente teve aquelas novidades lá do Android 15, que chegou nos outros aparelhos também. A gente tem como configurar uma nova central de notificações. Os ícones estão com um formato diferente, né? A fonte, falaram que tá diferente também, apesar de eu nem ter notado muita diferença nessa barra da fonte. E aquelas outras coisas lá, né? Bom, a promessa do Android 15, desse aparelho aqui, veio depois, já que o G84 veio de fábrica rodando o Android 13 e naquela época a linha Moto G recebia apenas uma atualização de software, o resto era de segurança. E daí eles foram além e estenderam para duas. Agora o padrão é duas, né? Ele não vai receber Android 16, pode esquecer, a não ser que a Motorola fique louca e mude aí, né, a política de novo. Vai ser bom pra gente, mas eu senti que essa versão veio que meio que arrastada e obrigatória, né? Tipo assim, de tanta pressão que os usuários colocaram em cima. Já que o Moto G54, que teoricamente é uma versão mais baixa e mais fraca da linha Moto G, recebeu bem antes, não enrolou nem nada. E daí por que o 84, que é superior, não iria receber, né? Então, é basicamente isso, mas ele recebeu, só que recebeu atrasado, né? Tá bom. E daí, tá rodando legal, eu tô gostando assim, cara, vamos dar um exemplo aí. Pega, por exemplo, o Moto G86, que é o aparelho que eu tô testando, né? Que é 2 gerações acima, tá praticamente um G86 aqui. Isso que eu notei, lógico que o G86 é mais forte, tem funções a mais, umas poucas coisinhas aí, né? Não dá tanta diferença não, de 2 gerações para outra, mas eu notei isso, que o G84 virou basicamente um G86 que veio com o Android 15 de fábrica, né? Então faz total sentido isso, mas se tivesse o Android 14, em qualquer um desses dois aparelhos, a gente nem ia notar diferença. Essa é a realidade. Nota por conta dessas novidades aí, né? Ícones novos e tal, mais esquema de personalização, algumas configurações a mais, né? Mas é pouquíssimas coisas, tá? Se vale a pena ou não atualizar, cara, na minha opinião vale, porque eu não estou tendo problemas, tá? Não tive problema de bateria, não tive problema de performance e tal. Alguns poucos usuários relataram isso. Não é o meu caso aqui. No meu caso, ele tá rodando ok, até porque eu não fui o azarado de ter aquele problema crônico de bateria que teve lá no começo das primeiras versões, né? Mesmo eu tendo comprado no começo, eu felizmente não tive esse tipo de problema, né? Então, não tive lá atrás, não tive no Android 14 e muito menos agora no Android 15. Bateria melhorou? Cara, não. Continua a mesma coisa, tá? Igual eu falei. Cara, parece que é pegar o Android 14 e, sei lá, dar um upgrade 1% a mais e jogar aqui. Essa foi a sensação, tá? De tão sem graça que tá você atualizar um aparelho. Sendo bem sincero e realista com vocês, tá? Nada de mimimi, nada igual outros canais fazem aí, puxar a sardinha, nossa, ficou incrível e tal. Não tem nada de incrível, tá? Assim, tá bom, ok, já era legal, já era incrível, podemos dizer, no Android 14. E aqui, ele continua. Simples assim, continuou o legado e, assim, não piorou. Claro que não piorou, mas também não melhorou na minha vista, tá? Ah, vamos ser sinceros, vai. Isso daqui tem que ser sincero, pelo menos nessa parte aqui, uma coisa que eu notei é na animação de transição de aplicativos, ó, quando você sai e entra no outro, dá a sensação que está mais fluido, mas pouquíssima coisa, tá? Aqui, ó, quando você entra e sai, tá certo que antigamente dava pra você desativar as animações também, né, assim como sempre deu, mas eu notei uma melhorinha assim nessa parte. Cara, apenas aí. Pelo menos na minha visão, tá? De resto, tá a mesma coisa. Eu usei esse aparelho aqui como principal por um tempo, não tô utilizando mais, mas antes de atualizar, eu usei, né? E daí, notei que ele tá um pouquinho mais fluido sim, tá? Quando a gente coloca, mesmo deixando em 60 Hz, né? Mas 120 fica ainda mais, mas tá um pouquinho mais rápido, mais legalzinho, né? Essa parte aí sim, eu realmente gostei bastante, né? Então, de qualquer jeito, ó, ponto positivo. Aqui a gente continua com o Moto Connect, né, para conectar na televisão, só que ela mudou aqui a parte de cima
Antigamente era Moto Connect, né? Agora tá como Smart Connect, então teve algumas funções que mudaram. Na parte das câmeras aqui também, ó, tivemos algumas atualizações, mas cara, de resto continua muito igual. Muito igual, já que assim não mudou a interface de câmera em si, né? O que eu notei é que alguns ícones saíram de lugar e também aqui, ó, quando a gente vem nas configurações, olha lá, também deu uma pequena refinada. Mas pequena refinada mesmo, tá? Não foi acrescentado nenhum modo novo, uma câmera assim, nenhuma novidade. Coisas que já existiam aqui, né? Mas enfim, é isso. Eu vou fazer uma análise mais detalhada sobre esses detalhes aí, mas eu achei que realmente poderia ter melhorado mais. Tá legal? Vale a pena atualizar? Vale, vai ter um vídeo mais detalhado falando sobre isso, tá? Não vejo por que você não atualizar, não precisa ficar com medo não, tá? Pode sim, mas, enfim, muito parecido. Esperava mais de você, Motorola. Mas, tá bom, nem só de pão que vive o homem, né? Tamo junto, forte abraço de sempre, até a próxima, valeu e fui!